Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês 40 marmitinhas com brigadeiros tradicionais. Essas marmitinhas eu fiz para uma encomenda de um aniversário infantil e resolvi também gravar para vocês, até como dica para vocês que querem fazer também aí para aniversários, festas, ou até mesmo para vocês que querem fazer para vender. Vale super a pena porque tem muita saída e é uma oportunidade para vocês também ganharem uma renda extra. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 sabores, vai ser o brigadeiro de chocolate, o beijinho e também um brigadeiro colorido que é a base de leite ninho. Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Então vamos começar com o primeiro sabor, que vai ser o de beijinho. Aqui numa panela eu estou colocando uma caixa e meia de leite condensado e vou colocar também uma caixa e meia de creme de leite, tá? O leite condensado ele contém 395 gramas cada caixa e o creme de leite 200 gramas cada caixa, tá? Pessoal, eu não estou colocando tudo de uma vez na panela porque a minha panela não suporta. Então primeiro eu vou fazer meia receita, metade de uma receita e depois eu faço outra, tá? Sem mostrar aqui pra vocês. Estou mostrando aqui a metade de uma receita para vocês verem como que eu fiz. Depois eu repito outra e mostro já pronto para vocês, tá bom? Porque realmente a minha panela lá não suporta. Então por isso que eu estou fazendo a metade, depois eu faço a outra metade. Eu acredito que deu para entender, né? Agora eu vou colocar aqui, pessoal, em cada receita 100 gramas de coco ralado. Se você achar muito, você pode usar aí 50 gramas apenas, tá? E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Importante vocês usarem o coco ralado sem açúcar, se vocês puderem, tá bom? Agora vamos levar tudo ao fogo e, como eu sempre falo em todos os vídeos, coloque o fogo sempre do médio para o baixo para não queimar, e você vai mexer sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Eu vou aproveitar e mostrar também aqui um ponto que muitas pessoas confundem e por isso que na hora que vai enrolar o doce ele fica mole, tá? Então eu vou mostrar aqui até para que não tenha dúvida na hora que vocês forem fazer. O primeiro ponto, pessoal, que muitas pessoas confundem é exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. Geralmente, por borbulhar muito, né, por ferver muito e pegar essa consistência, muitas pessoas já desligam o fogo pensando que aí já é o ponto de enrolar, e não, tá bom? Por isso que eu estou mostrando para vocês esses detalhes, para vocês não errarem. Esse ponto aí geralmente é para recheio de bolo, aquele recheio bem firme, bem consistente, tá bom? Então continue mexendo. Então agora sim eu vou mostrar aqui para vocês o ponto correto e vocês vão ver a diferença já só de olhar. Observem, pessoal, você passa a espátula, você consegue ver o fundo da panela sem nenhuma dificuldade, tá? Esse tem que ser o ponto de todos os docinhos, não só esse, mas todos que eu vou fazer ou até os sabores que eu não tenho aqui, que eu não trouxe para vocês, tá? Nesse vídeo. Todos os docinhos que vocês fazem de enrolar sempre tem que ter esse ponto. Você tem que ver o fundo da sua panela sem nenhuma dificuldade. Aí sim, esse é o ponto certo, tá? Agora eu vou passar aqui para um recipiente, porém eu vou cobrir com plástico. Eu vou mostrar para vocês aí no decorrer do vídeo qual o plástico que eu estou usando. Geralmente eu uso plástico filme, tá? Mas eu não tinha aqui, então usei esse mesmo. Esse plástico, para quem me acompanha, sabe que eu costumo colocar por cima dos recheios, eu forro a forma para rechear bolo. Ele é aquele plástico que vende no mercado, que é para congelar carnes, tá? Ou então é para guardar verduras. Eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo para vocês, para não ficar dúvida. Vocês vão ver, eu estou fazendo aí testes para vocês verem com o brigadeiro ainda quente, né? O beijinho ainda quente, para vocês verem que realmente não gruda, tá? Então eu vou embalar aqui muito bem, tá? E vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Como eu falei para vocês, eu vou fazer a outra metade da receita, porque no total eu preciso de 80 beijinhos e essa metade vai ficar para 40 beijinhos, tá bom? Esse é o saquinho que eu falei para vocês, pessoal, vende em supermercados, tá? E é muito fácil de achar, em lojas de embalagens também, ele é muito fácil de achar. Como eu falei, fiz a outra receita e agora eu tenho aqui as duas receitas para fazer 80 unidades, 80 beijinhos aí, tá bom, pessoal? Agora nós vamos fazer o segundo sabor, que vai ser o brigadeiro tradicional de chocolate, que esse realmente não pode faltar em festa nenhuma, né, pessoal? Principalmente aniversário infantil. E repetir o mesmo processo. Coloquei uma caixa e meia de leite condensado. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, 6 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando aqui o chocolate 50% cacau, tá bom? Porque eu acho que fica o sabor muito mais gostoso, mas se você não tiver, não tem problema. Pode usar um da sua preferência. Vocês viram aí que eu mexi muito bem, né, os dois ingredientes até dissolver completamente
o chocolate em pó. Isso é muito importante, tá bom? Agora sim, nós vamos colocar aqui o creme de leite, que também é uma caixinha e meia, igual eu fiz aí com o sabor de beijinho. Também estou fazendo aqui a metade da receita devido ao tamanho da panela. Volto a mexer muito bem, pessoal, é muito importante também, tá? E aqui eu vou colocar 50 gramas de chocolate meio amargo, que foi um pedido da cliente, porque ela queria um brigadeiro um pouco mais, assim, menos doce, sabe? Então, por mais que eu usei o chocolate 50% cacau, eu coloquei aí também 50 gramas de chocolate meio amargo e ficou uma delícia. Então aí por último eu coloquei uma colher de sopa de manteiga, mas como eu falei, pode ser margarina também. Vamos fazer o mesmo processo, levar o fogo, mexendo sem parar, do fogo do médio para o baixo, até chegar no ponto também que eu falei para vocês, que é aquele ponto que você consegue ver sem nenhuma dificuldade o fundo da sua panela. Então aí depois de mexer muito bem, pessoal, agora sim chegou no ponto certo. Observe que eu já consigo ver aí sem dificuldade o fundo da minha panela. Eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês, tá? Aqui eu estou fazendo numa panela de cerâmica, mas pessoal, não tem necessidade de ser numa panela dessa. Contanto que vocês escolham aí uma panela do fundo grosso, pode ser de alumínio, a que vocês tiverem, mas tem que ser do fundo grosso, tá bom? Porque senão vocês vão ter dificuldade para fazer o seu brigadeiro aí. Qualquer tipo de docinhos para enrolar tem uma dificuldade, tá bom? Então chegou nesse ponto, você conseguiu ver aí o fundo da panela sem dificuldade, pode desligar o fogo e passar também para um recipiente da sua preferência. No meu caso eu vou cobrir aqui também com plástico, tá? E eu vou deixar tudo esfriar em temperatura ambiente. Mas se você quiser deixar na geladeira, se você tem muita pressa para esfriar, também não tem problema nenhum, tá? Então aí embalei muito bem e fiz a outra metade da receita igual essa primeira. Todos eu estou mostrando para vocês a metade da receita, tá, pessoal? Para não ficar repetitivo aí as receitas, então eu tô mostrando somente a primeira etapa, que é a metade da receita, depois eu repeti a outra e sempre vou mostrar aqui para vocês a outra pronta, tá bom? Agora vamos para o nosso último sabor, que é o brigadeiro colorido, que vai ser a base de leite ninho. Aqui numa panela eu também coloquei uma caixa e meia de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho, que é o leite em pó. Vou mexer muito bem também, assim como eu fiz com o brigadeiro de chocolate, porque o leite em pó, ele precisa dissolver completamente no leite condensado, igual o chocolate em pó, tá bom, pessoal? Então, nunca pulem essa etapa. Depois que dissolver assim completamente, vamos então acrescentar agora uma caixinha e meia também de creme de leite, a que eu já acrescentei, e você volta a mexer também, igual eu fiz com o brigadeiro de chocolate. Isso é muito importante, tá? Mexa muito bem. Observe a diferença, pessoal, por isso é muito importante mexer muito bem antes de você colocar aí o corante em gel da cor da sua preferência. Aqui eu vou fazer azul, porque foi uma das cores do tema da festa, tá, pessoal? Então eu escolhi o azul, porque foram várias cores. Então, como era para fazer somente um sabor colorido, então eu escolhi o azul. E aqui eu estou usando o azul congelante da Iceberg, tá? A quantidade que vocês vão colocar depende da tonalidade que vocês querem, tá? Um brigadeiro desse azul eu fiz um pouco mais forte e o outro um pouco mais claro, vocês vão ver quando eu mostrar os dois, tá bom? Então a quantidade realmente depende da tonalidade que vocês querem, tá? Agora eu volto a mexer muito bem depois que eu coloquei o corante em gel. Eu gosto muito dessa marca que eu mostrei pra vocês, porque não altera o sabor fica uma delícia, então assim, nem parece que tem ali corante em gel, tá bom? Então aí depois que eu coloquei o corante em gel, voltei a mexer muito bem, pra depois sim acrescentar por último aqui uma colher de sopa de manteiga, mas como eu falei, pode ser a margarina também. E vamos também fazer o mesmo processo, levando tudo ao fogo e mexendo sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês, que é aquele ponto que eu já falei, né? Vocês têm que ver o fundo da panela sem dificuldade nenhuma. Então aí eu fui mexendo muito bem, agora sim aqui já chegou no ponto, observe que eu consigo ver aí o fundo da panela sem nenhuma dificuldade. E agora eu vou passar para um recipiente também cobrindo muito bem com plástico. E eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês que serve para os 3 sabores, tá, pessoal? Quando você vê que chegou assim no ponto, você consegue ver aí o fundo da panela sem nenhuma dificuldade, não fique lá na panela insistindo, mexendo, continuar mexendo com o fogo ligado, tá bom? Já desliga o fogo, porque assim como eu dei aquela dica para vocês, que tem pessoas que erram e desligam antes do ponto, tem pessoas também que passam do ponto, tá? Então, quando passa do ponto, pessoal, no outro dia parece que é aquele brigadeiro que tem 5, 6, 7 dias que foi feito, começa a açucarar, não fica macio e não é legal, né? Vocês perdem o brigadeiro aí muito rápido, tá bom? Então, assim como vocês não podem desligar antes do ponto, não deixem também passar do ponto, tá? Essa dica é muito importante.
E como eu falei pra vocês, eu fiz um azul mais forte e o outro um azul mais claro. Eu sei que no vídeo aí, o azul claro tá parecendo um verde, né, pessoal? Mas é azul claro, tá? É porque eu acho que por causa da iluminação ficou com essa aparência aí. Mas eu fiz um azul forte e um azul claro, tá? Deixei tudo esfriar. Então, depois que esfriou muito bem todos os sabores, agora eu vou mostrar aqui pra vocês enrolando, tá? Cada um deles. Vou começar pelo brigadeiro de chocolate. Vocês estão vendo aí que mesmo com luva é muito importante untar muito bem suas mãos pra não grudar, tá? Agora eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês a maciez que ficou o brigadeiro. Ele fica muito cremoso por dentro, pessoal. Vale super a pena, tá? Por isso que eu falei pra vocês sobre o ponto, né, do brigadeiro. Assim como não pode desligar antes do ponto, porque senão fica mole na hora de enrolar. Não deixem também passar do ponto, tá bom? Pra não perder essa maciez que vocês estão vendo aí no vídeo e a cremosidade do brigadeiro também, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei lá no início do vídeo que cada brigadeiro vai pesar 15 gramas, tá? Eu vou fazer no tamanho de 15 gramas cada. Então aí eu estou usando a balança, cada vez que eu peso eu vou apertando aquele último botão que está escrito tara, pra vocês saberem, então vai zerando. E aí eu vou enrolando, tá? Vou mostrar aqui pra vocês enrolando uma parte dos brigadeiros, porque são muitos, né? No total foram 240 brigadeiros, pessoal, com os 3 sabores, tá? E vou sempre passando aí no granulado. Então, vou repetindo o processo, todos pesando 15 gramas, enrolando muito bem e depois passando no granulado. Depois que você passar no granulado, é muito importante que você volte a bolear com as mãos, como se estivesse enrolando o brigadeiro. Eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo pra vocês, tá? Então, eu fui enrolando e passando aí no granulado. E aproveitando aqui para tirar uma dúvida, pessoal, enquanto eu passo aí no granulado e depois, como eu falei para vocês, eu vou bolear novamente nas mãos, tá? Vocês vão ver a diferença, por isso que eu sempre faço isso com brigadeiro de chocolate. Eu vou aproveitar e tirar aqui uma dúvida. No último vídeo que eu postei sobre docinhos, brigadeiros, né, do aniversário da minha sobrinha, muitas pessoas perguntaram assim, com quantos dias antes eu posso fazer? Bom, para encomenda eu faço assim 2 dias antes, tá? Porque um dia eu faço tudo que vai no fogo, né? Eu faço a parte das massas, dos docinhos no fogo. E eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro aí, para depois enrolar, tá bom? Então, eu sempre faço dessa forma. Vocês que vão vender, eu não aconselho vocês a fazerem muitos dias antes, porque o cliente também tem que ter um prazo aí de validade para consumir. Nem sempre ele vai consumir tudo aí no dia do aniversário, né, pessoal? Então, assim, 2 dias antes é o máximo dos máximos para vocês fazerem os docinhos, tá bom? Então, aí vocês viram que eu fui boleando novamente, como eu falei pra vocês, depois que eu passei no granulado. Olha a diferença que fica, pessoal. Então, aí, depois que eu fiz essa primeira parte, né, da metade da receita, eu fiz a outra também, igual eu mostrei aí nessa primeira etapa pra vocês. Agora, eu vou passar esses brigadeiros que já enrolei pras forminhas. E a forminha que eu estou usando aqui é a número 5, a forminha de papel. Eu gosto de usar esse tamanho para o tamanho de 15 gramas do brigadeiro, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí que eu vou usar várias cores de forminhas, tá? Mas é porque é de acordo com o tema. Eu gosto sempre de perguntar para o cliente qual o tema, porque aí eu coloco as cores das forminhas de acordo com o tema, tá bom? E aqui eu vou usar também essa embalagem. Essa embalagem é conhecida como tapetinho aí para os docinhos. Ela vem com 100 unidades, tá? É muito barato, menos de R$ 2 esse tamanho de 7 centímetros. E vocês conseguem achar em lojas de festas, em lojas de embalagens, tá bom? É muito fácil de achar. Eu achei, pessoal, que com essa embalagem ficou muito mais bonito, principalmente dentro da marmitinha. Eu fiz um teste sem essa embalagem, sem esse tapetinho, dentro da marmitinha e com o tapetinho. A diferença foi muito grande, ficou muito mais bonito, tá? Por isso que eu usei. Então, depois que eu repeti o processo, pessoal, assim ficou o resultado. No total, essa receita, né, essas receitas me renderam aí 88 unidades, tá bom? Agora eu vou começar a enrolar aqui o brigadeiro azul, pessoal, e antes eu vou pegar aqui um pedaço também para mostrar de perto a vocês a maciez que ficou, a massa desse docinho. Fica muito macio também. E vou repetir o mesmo processo, pesando na balança cada docinho 15 gramas, todos eu fiz dessa forma, tá? Esse brigadeiro azul, pessoal, vocês podem passar ele num leitinho, né, um leite em pó, ou vocês podem também passar naquele confete, aquele açúcar colorido na cor azul, tá bom? No meu caso, eu passei no leite em pó porque eu usei carimbos, tá? Então, para usar o carimbo, o legal é você passar no leite em pó. Eu sei que muitas pessoas preferem, às vezes, o açúcar colorido por causa da aparência, né? Mas no meu caso aqui, pessoal, eu vou usar uns carimbos, tá? Então, fica muito mais bonito aí passar no leite em pó. Depois que você passar no leite em pó, você vai pegar uma peneira e vai tirar todo o excesso do leite em pó. Isso é muito importante, porque senão realmente
não fica uma aparência bonita não, tá, pessoal? Precisa passar na peneira depois que você passar no leite em pó. Então, eu fui repetindo esse processo aí com todos até acabar. Em seguida, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o brigadeiro de chocolate, vou colocando nas forminhas. E como eu falei pra vocês, aí são outras cores de forminhas, né? Porque esse tema tem bastante cores, então por isso que eu coloquei aí dessas cores, tá, pessoal? Mas isso é opcional, tem pessoas que colocam aí todos em forminhas brancas, né? Mas eu gosto sempre de colocar conforme aí as cores do tema, tá bom? E fui colocando aí nas forminhas até acabar. No final, eu vou mostrar pra vocês todos prontos, tá? Depois daí, eu já comecei a pesar também o beijinho, mas antes eu também vou mostrar aqui pra vocês ele de perto, né? Porque eu gosto de mostrar a maciez aí da massa do docinho pra vocês. Pesei também cada um 15 gramas e enrolo muito bem aí nas mãos, depois eu vou passando no coco ralado. Na massa do docinho eu gosto de usar o coco ralado sem açúcar, tá? Que é aquele desidratado. Agora, para enrolar, eu gosto de enrolar naquele que é úmido adoçado, tá bom? Então, por isso que na massa eu nunca gosto de colocar o coco ralado com açúcar, senão fica muito doce, né? Fica enjoativo. Então, fui repetindo também aí o processo, passando. E esse não precisa bolear novamente, tá, pessoal? Depois que você passa no coco ralado, você já pode ir colocando nas forminhas. É que eu achei que assim ficou mais bonito na forminha, sem bolear novamente, tá bom? Sem enrolar novamente nas mãos, depois que passa no coco ralado. Fui repetindo também aí o processo, colocando dentro das forminhas. Vocês viram aí, né, pessoal, que os docinhos são muito fáceis de fazer. E assim, foi a pedido da cliente, tá? Os sabores que eu passei aqui pra vocês, por ser brigadeiros tradicionais, né? Então aí, agora eu estou mostrando todos prontos, antes de colocar nas marmitinhas, pessoal. Mais de 240 docinhos, porque no total, cada sabor aí teve um rendimento de 7, 8 unidades a mais cada sabor, tá? Mas no total aqui eu vou usar realmente somente 240 docinhos, porque cada marmitinha só rende 6 unidades, tá bom? E agora sim, vamos começar a colocar aí nas marmitinhas. A marmitinha que eu vou usar aqui, o tamanho dela é de 220 ml, tá, pessoal? Vocês acham também aí em lojas de artigos para festas ou lojas de embalagens. No caso das marmitinhas, foi a cliente que trouxe, porque ela fez personalizado, tá? Então, ela que me deu as marmitinhas, só para vocês saberem, tá bom? Mas é muito fácil de achar. Agora eu vou começar a colocar os brigadeiros dentro da marmitinha. Cada marmitinha desse tamanho de brigadeiro rende 6 unidades, tá bom? Só dá realmente 6 unidades aí nessa marmitinha de 220 ml. Vou fazer aqui algumas sequências de brigadeiro. Fui colocando aí, tá, pessoal, como dica pra vocês, diferente, né, a posição dos brigadeiros, pra vocês verem, tá? Aqui eu vou usar um carimbo, que esse carimbo também vocês acham na loja de artigos para festas. Esse carimbo aí, ele é muito bom porque deixa um detalhe no seu docinho, né? Aqui eu vou usar no formato de coração, mas também eu vou usar no formato de estrela, tá bom? Então, é só você colocar assim bem devagar, pressiona bem devagar em cima do docinho e já fica esse formato. Então, assim, é mais uma dica, né, pessoal, pra vocês fazerem aí. Ficar muito bonito, como vocês estão vendo, né? Um detalhe que, apesar de simples, mas faz toda a diferença aí no docinho. Agora, eu vou montar outro de outra forma aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz 3 formas aí de colocar os docinhos, tá? Pra vocês verem. Agora, eu vou usar o carimbo de estrela aqui. Então, o legal é isso, pessoal, você usar a sua criatividade de como colocar os docinhos aí nas marmitinhas, que vai ficar muito bonito, eu tenho certeza, tá? Vou montar mais um modelo aqui pra vocês verem. Agora eu coloco de beijinho assim, o brigadeiro azul no meio e o brigadeiro de chocolate depois. Vou carimbar aqui também, esse eu vou fazer um com carimbo de estrela e o outro no carimbo de coração. Então, assim, na mesma marmitinha dá pra você usar aí a sua criatividade, caso vocês tenham carimbo, tá? E assim ficou o resultado. Então, eu fui fazendo esse processo com todos, pessoal. Eu vou mostrar aqui os 3 modelos que eu fiz, né? A sequência dos brigadeiros para vocês verem como ficou. Então, aí eu fui repetindo o processo, pessoal, até completar as 40 marmitinhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu gosto de provar, né, que realmente eu fiz aí as 40 marmitinhas, tá? Com os docinhos dentro. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tudo detalhado pra vocês, quanto que eu cobrei, tá bom? Lembrando que, assim, a cliente que me deu as marmitinhas, então jamais eu cobraria, né, com o valor das marmitinhas, tá? Então, eu cobrei por cento dos docinhos, mas eu vou deixar a sugestão também pra quem vai ter que comprar aí as marmitinhas para vocês saberem, tá bom?
Agora eu vou começar a fechar aqui com as tampas, tá? E a tampa, pessoal, como vocês estão vendo, é personalizada porque a cliente mandou fazer. Mas na loja de embalagem, vocês vão ver essa tampa, ela é toda branca com a outra parte aí na cor de alumínio, tá bom? Então é muito fácil, como eu falei, de vocês acharem aí em lojas de artigos para festas. E para fechar é muito fácil, é só você ir fechando nas laterais, não precisa forçar o meio aí, tá bom? Para não amassar os docinhos, mas não se preocupe porque não amassa fácil assim não, desse tamanho que eu fiz, tá? Mas assim, você sempre vai fechando nas laterais, que já é o suficiente, é muito fácil também de fechar, como vocês estão vendo. E aí eu aproximei aqui para vocês verem o resultado, como ficou da marmitinha. É muito fácil de fazer, né, pessoal? Como vocês estão vendo, eu fui repetindo esse processo com todos até acabar. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. É dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Como vocês viram, pessoal, é muito fácil de fazer. Espero muito que vocês façam aí para festas, aniversários. Leva tempo, né, pessoal? Porque tudo, claro, leva tempo. Aquele tempo que você fica lá mexendo no fogo, depois tem que esperar esfriar, depois enrolar. E se você tiver que enrolar sozinha, como foi o meu caso, realmente demora mais. Então, assim, é trabalhoso porque toma tempo, mas no final é muito gratificante quando você vê tudo pronto, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e já ative aqui embaixo o sininho das notificações para que vocês não percam os próximos vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!